abraço, minha gente! Estamos começando com a alegria de sempre, com o prazer de sempre, pela nossa querida TV Horizonte e pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o programa Jogada de Classe, programa que respeita a sua opinião, torcedor, mesmo que às vezes a gente não concorde com elas. E, naturalmente, o programa que leva o esporte a sério, você sabe disso, aqui nós não brincamos em serviço. Por isso, Jogada de Classe tem o respeito da grande massa torcedora, aqueles que gostam de acompanhar programas esportivos. A gente agradece muito a sua audiência e lembra você também que nós temos a nossa reprise, quem não pode assistir de dia, de 13 às 14, reprise às 23 horas, 11 da noite, pela TV Horizonte e também tem pelo YouTube, qualquer momento você pode clicar lá e assiste o nosso programa para saber das opiniões de quem conhece futebol, de quem fala sério sobre futebol, né? E, naturalmente, ver aí também a entrevista do seu craque, do seu jogador preferido, do seu presidente, e faz depois, assim como nós, vocês fazem também, ou façam também, melhor dizendo, a análise de vocês, né? O que está certo, o que está errado. Por exemplo, ontem, tudo errado mais uma vez no Cruzeiro. Né? Parece que o Enderson Moreira, infelizmente, não consegue, né? E ele terá, pelo jeito, mais tempo, porque até agora não foi dispensado e, naturalmente, não o será durante o decorrer do dia de hoje, acredito eu. Terá mais uma chance, digamos assim. Mas ele não consegue dar, como a gente diz, guia, né? Não consegue dar elo, não consegue fazer com que o time jogue, fazer com que o time tenha uma defesa que transmita confiança e que essa defesa faça alguma coisa junto com o meio-campo e que o meio-campo coloque o ataque em condições de fazer gols. Está muito confuso esse time do Cruzeiro. O certo, e isto de vez em quando eu causo uma repercussão muito grande no YouTube, aliás, ontem eu coloquei isso, que às vezes eu perco muitos seguidores, sou criticado, porque a torcida quer que eu comente como ela quer que seja comentado, ao estilo dela, né? O pensamento dela. E eu não vou fazer isso. Eu sou torcedor do Cruzeiro, nunca neguei isso na minha vida, mas aqui eu sou profissional. E lá também eu faço análise como jornalista profissional. Né? Então, muitos jogadores foram endeusados antes da hora. Maurício, de repente, Maurício virou a salvação da pátria. Né? Aí, outro jogador, sei lá, vamos citar mais um aí, o próprio Marcelo Moreno veio como, não, Marcelo Moreno dá conta do recado, aí veio aquele cunhado, vinha milhares de pedidos, Marcelo Moreno no Cruzeiro, esse é cruzeirense doente, esse é apaixonado, vai ser presidente do Cruzeiro, tudo isso, sabe, atrapalha, tudo isso atrapalhou e continua atrapalhando, é preciso pensar no futebol com mais seriedade, com mais calma, com mais tranquilidade, claro, o torcedor, aí tem que lavar as mãos. O torcedor tem razão, ele pode pensar tudo, pode fazer tudo, porque ele paga para ver. Então, agora, nós que analisamos o esporte, a gente não pode fazer isso. Então, hoje muita gente critica o Maurício, o Marcelo Moreno não serve nem para ser bancário, o Enderson Moreira foi muitíssimo bem recebido, não há como esquecer isso, pelo torcedor do Cruzeiro, como técnico ideal, o técnico que levaria o Cruzeiro para a Série A, hoje já não serve mais para nada. O futebol é um negócio muito complexo, muito complicado, e nós vamos analisar isso, mais uma derrota do Cruzeiro na Série B, e numa situação muito difícil, daqui a pouco também nós vamos falar sobre a posição do Cruzeiro. Hoje nós teremos um jogo muito interessante de se ver, que é o Atlético contra São Paulo, de dois técnicos atrevidos, vamos colocar assim, entre aspas, dois técnicos que gostam de ver o seu time jogando para frente, se vão fazer gols, etc e tal, isso é outra história, depende dos treinamentos, mas que acreditam que o futebol é jogado para frente para vencer, isso ninguém tira nem do técnico de São Paulo e nem do técnico do Clube Atlético Mineiro. O América vai jogando a sua bola, vai conquistando seus pontos, sem fazer alarde, e assim é que tem que ser, está de parabéns o América. Agora, por ter um elenco, eu diria, não tão grande quanto o do Cruzeiro, em termos de poderio financeiro até, né? É um elenco de menor expressão, vamos dizer assim, tem bons jogadores, mas de menor expressão. Então, o América, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer lá no final, mas está no caminho certo, isso está. E ontem nós tivemos uma rodada muito interessante, jogos muito interessantes, e tivemos mais uma vez o VAR. E eu começo com Caio Caldeira. Esse VAR, Caio Caldeira, está atrapalhando, está ajudando?
o pessoal está mal preparado para administrar, para trabalhar frente a essas câmaras? O que você acha que pode estar acontecendo? Que há muita reclamação. Hoje o VAR falou disso o tempo inteiro aqui nas redes sociais. Boa tarde, Orlando. Boa tarde a todos os colegas. Realmente o VAR tem dado o que falar, né? A gente vê uma disparidade muito grande entre o protocolo que é utilizado no Brasil e o protocolo que é utilizado na Europa, né? Na Europa a gente consegue ver facilmente que o VAR está um pouco mais bem adaptado, né? Que ele interfere apenas em situações pontuais do jogo, com uma velocidade um pouco maior. E aqui no Brasil parece que o VAR é um suporte para o treinador, é um amuleto dele, né? Assim, qualquer coisa é o tempo todo acionado do VAR, uma demora grande para analisar, mas de qualquer forma, qualquer implemento de tecnologia, eu acho que dentro do prazo de adaptação ainda está nele, então a gente precisa ter um pouco de paciência. E uma coisa é certa, né, Orlando? O VAR veio para ficar. Eu acho que, independentemente das críticas, não sei se os colegas concordam comigo, é inimaginável o futebol sem o VAR agora. E você, Natália Fiuza, o que acha? Rapidamente, para a gente dar uma passada em todo mundo falando desse VAR com letra maiúscula. Boa tarde, Orlando, para todos os companheiros e aqueles que nos acompanham. O Caio pontuou muito bem, é exatamente isso. O VAR é uma tecnologia muito benéfica. A gente vê, por exemplo, como faz falta na Série B, né, já que a competição não o utiliza. O que tem acontecido é um despreparo das pessoas que operam, e aí essa demora prejudica o decorrer do jogo. E concordo também que o árbitro ele não pode usar o VAR como muleta, ele tem que ter autonomia nas suas decisões, tem que cumprir as regras dentro das 4 linhas e utilizar o VAR em situações pontuais para agregar ao jogo e não para prejudicar o espetáculo, né? Fala aí, Vinícius Andrade. Fala, Orlando. Boa tarde para você, aos companheiros. Eu já fiquei muito bem acostumado com o VAR. Quando eu assisto um jogo da Série B, por exemplo, que não tem o VAR, eu sinto muita falta, Orlando. É claro que o VAR é uma criança, né? Ela está ainda se desenvolvendo, então tem que ter um pouco mais de paciência, vai ter alguns erros, mas eu acho que ele é muito mais benéfico do que prejudicial. Eu concordo com o Caio, alguns protocolos aqui no Brasil precisam ser mais eficientes, não é o mesmo que é adotado lá até é o mesmo, né? Mas a forma como ele é executado é um pouco diferente no Brasil, aquela demora, mas acho que isso vai se acertar e a gente tem muito a ganhar com o VAR. Meu caro Ronan Oliveira, você gosta do VAR? Olha, Orlando, primeiramente uma ótima tarde para você, aos nossos companheiros, aos nossos telespectadores ligados no Jogado de Classe. Eu acho benéfico, eu acho que a tecnologia sempre agrega a qualquer produto, a qualquer situação, e no esporte não é diferente. O problema todo é que na Europa foi implantado de maneira gradativa, já vem sendo estudado e tal, então por isso há esse avanço, né, até de forma discrepante aqui no Brasil. Aqui foi de forma imediata. Quando chegou o VAR, foi de uma semana para outra, pum, tá aí o VAR. Né? Os próprios treinadores, desculpem, os árbitros, né, eles tiveram treinamentos assim de coisa rápida. Aqui no Mineirão mesmo, não sei se você foi, houve uma palestra sobre como ia ser implantado o VAR para a imprensa, né? E foi uma forma muito instantânea. Isso que tem essa dificuldade toda. Mas como os companheiros todos já falaram aí, o árbitro não pode usar isso como, digamos, como muleta, né? Como escada, né? Se apoiar no VAR. Ele tem que ter a sua decisão e o VAR somente para tirar uma dúvida crucial em um lance que pode gerar, inclusive, um gol. Bom, o Cruzeiro ontem enfrentou, então, meus amigos, um clube, um time que não vencia há muito tempo, perdeu por 1-0, mais uma vez, embora tenha tido, de certo modo, o domínio do jogo, né, Caio? Mas alguma coisa ainda continua faltando. O que falta ao Cruzeiro, enquanto a gente vê aí a bola rolando, o que falta ao Cruzeiro para que haja um time mais, no mínimo, mais respeitado? Porque eles não estão respeitando o Cruzeiro. Eles que eu falo, os adversários. Bom, Orlando, você tocou numa palavra no início aí, que é a complexidade, né? Infelizmente, a maioria das análises do futebol, a gente abre as redes sociais, elas não são análises complexas, elas são análises reducionistas, né? A gente tende muito a separar a parte tática do físico, do técnico, do mental, né? Às vezes aí, porque fulano de tal tá errando muito passe e acha que é só por um gesto motor e quer dizer que o Henrique tá mal. Não, quer dizer que o sistema está mal, quer dizer que a saída de bola não está certa. A gente tem que ver em que condições que ele está errando muito passe, em quais são os tipos de passe que ele está errando.
Enfim, né, acho que a gente tem que ter uma análise muito complexa do assunto e não superficial, até porque a gente aplaude lá o Pedrinho, né, que fez aquele excelente discurso, mas no dia seguinte a gente está fazendo exatamente ao contrário, né? Bom, eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar. Não, a gente tem mudança, sim, em relação ao trabalho do Adilson. O jogo do Enderson é um jogo mais posicional, a gente não vê tanta aglomeração de jogadores no setor da bola. O que eu acho que falta, talvez, é um toque de bola mais rápido, tentar uma inversão de corredor um pouco melhor, os jogadores também se adaptarem mais a esse estilo, mas o futebol é resultado, né, Orlando? Vamos ver se o Enderson vai ter um pouco mais de tempo aí para poder finalizar a implementação do modelo de jogo dele. Natália Fiuza, na sua análise, onde está havendo a falha do Cruzeiro? É falta de entrosamento, falta de entusiasmo, jogadores pontuais que não estão jogando bem, o técnico não está sabendo escalar, ou não está sabendo fazer mudanças? Qual é o ponto crucial para você? Orlando, eu acho que não existe um ponto crucial. Eu acho que todos esses fatores que você citou contribuem para esse mau desempenho do Cruzeiro. O fato é, a equipe é limitada, mas o Cruzeiro tem um elenco muito melhor do que seus adversários da Série B, como o próprio elenco do Brasil de Pelotas, que, vamos combinar, não é só um dos times mais fracos do campeonato, como é um dos times mais fracos que nós temos em atividade no Brasil hoje. Então, assim, o fato do elenco ser limitado não significa que o Cruzeiro não poderia estar rendendo mais do que vem rendendo atualmente, pelo contrário. E aí eu acho que isso passa pelo trabalho do Enderson, porque ele fala que tem evolução, mas é uma evolução muito discreta, na minha opinião, não é uma evolução que sustente a continuidade do seu trabalho. E acho que ele erra muito nas suas escolhas, eu acho que ele é pouco assertivo, e eu acho que ele é incoerente também em alguns aspectos, quando ele elogia a dupla Jadson e Machado ao final do último jogo contra o América, e diz que o Cruzeiro melhorou no segundo tempo com essas substituições, e aí quando ontem, contra um dos times mais fracos do campeonato, ele volta com 2 volantes e ainda um volante que é o Henrique, que não contribui em nada. Então, acho que falta assertividade, falta coerência no trabalho dele também. Ok, meus amigos, só lembrando a vocês todos que a Ponto M agora também é online, vende online. Acesse www.pontom.com.br, faça a compra das melhores e mais bonitas e elegantes roupas masculinas. Se você quiser visitar a loja, Ponto M tem em vários shoppings e os shoppings estão abertos, dá para você fazer a sua compra fisicamente. Mas se preferir, compre através do site www.pontom.com.br. Rápido intervalo, a gente volta. Segura aí!